Bom, então, senhores, essa aula é um resumo, na verdade, do que significa a doutrina da Trindade, a revista, né? Essa revista que a gente vai usar, ela trabalha os pilares da doutrina da Trindade. Vai trabalhar na revista um panorama geral, no caso, a Trindade no Antigo e Novo Testamento. Depois vai trabalhar a divindade de cada pessoa e a questão também de como as pessoas se relacionam. Tá bom? Esse vídeo não vai ser um vídeo longo, não pretendo que seja um vídeo longo, mas espero que seja esclarecedor. E no final aí eu vou abrir alguns minutinhos aí para vocês fazerem perguntas também sobre sobre a aula, tá bom? Essa palavra Trindade, logo de maneira inicial eu coloco para vocês, ela não aparece na Bíblia. Ela surge com um homem chamado de Tertuliano. Tertuliano escreveu contra as heresias de Práxias. E aí ele começa a usar essa palavra. Mas a gente não pode confundir o uso da palavra com o nascimento da doutrina. Ou não podemos confundir a sistematização da doutrina com o surgimento dela, tá bom? E aí, três distinções são importantes, né? É colocado aí, de forma bem visível para vocês, que existe só um Deus, somente um Deus, e aí nós preservamos o que a gente chama de monoteísmo judaico ou a unicidade de Deus. Essa unicidade de Deus, ela é afirmada de forma clara, bem clara, no Shema. O Shema é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. Essa afirmação é uma afirmação diante do politeísmo do mundo antigo. E nós afirmamos também a distinção das pessoas. Essa distinção das pessoas que nós afirmamos, por isso que é importante a gente fazer essa distinção. Em Deus existe uma essência. Em Deus existe uma essência. Mas essa mesma essência subsiste em três pessoas. E, de forma bem, eu posso dizer, clara, eu posso afirmar isso para vocês. O Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas, mas que subsistem numa mesma essência ou substância. O que isso quer dizer, pastor Moisés? É que o Pai não é Deus, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai e o Filho. Mas como assim um não é o outro? Porque assim a gente preserva a pessoalidade deles. Na pessoalidade, você tem que entender que existe um eu, que existe uma autoconsciência, que existe um centro de vontade. Na essência divina, isso quer dizer, então, que plenamente em Jesus, a divindade, plenamente no Espírito, a divindade, e plenamente no Pai existe divindade. Não são três pedaços formando um Deus. Então, há uma distinção aqui. Somente um Deus existe, existem três pessoas, ou seja, Deus é uma unidade plural. E essas três pessoas, elas convivem de forma eterna, em comunhão de amor e no plano tanto da criação quanto da redenção, tá bom? Por isso que eu coloco aí a unidade. E é bom nós termos bastante cuidado, porque
a unidade de Deus, ela é usada como argumento para nós criticarmos, ou para os judeus criticarem a pluralidade de Deus. E aqui eu já vou começar a usar alguns argumentos para vocês. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali, o termo usado no hebraico é Elohim. Elohim, na verdade, envolve a ideia de pluralidade. Ou seja, no Antigo Testamento, o nome dado para Deus já envolve pluralidade. E aí tem outras pluralidades também que aparecem. Como, por exemplo, a ideia de façamos, que alguns vão dizer que é majestático, outros vão dizer que é para os anjos, mas é estranho falar, porque o façamos ali não é usado por nenhuma outra pessoa na Bíblia no sentido majestático. Não é usado por Nabucodonosor, não é usado por Dario, por nenhum outro rei. Então, na hora que Deus usa, eles tentam fugir da ideia de pluralidade. E essa ideia de pluralidade aparece no façamos, aparece em 11 de Gênesis, desçamos, e aparece também no 3 de Gênesis, quando Deus diz que eles serão como nós. Tá bom? Então, quando você vai ler a Bíblia, você vai, por exemplo, o texto lá, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Os judeus, inclusive filósofos do período medieval, vão dizer que é uma unidade indivisível. Mas o termo Echad, preste atenção no argumento, o termo Echad é usado em Gênesis 1 para a criação do homem e da mulher. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o texto lá diz, serão ambos uma só carne. Observe bem, ali é uma unidade, só que é uma unidade entre homem e mulher. Não é uma unidade no sentido de absoluto, do mesmo jeito que Deuteronômio 6. É uma unidade plural, ou seja, há uma abertura aqui para nós pensarmos em Deus como unidade plural, em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. É importante nós criarmos também a distinção. Por que a distinção é importante, pastor Moisés? Porque eu não posso confundir as pessoas para não cair em heresia. Tem duas heresias que você pode anotar aí para você não cair, porque elas são perigosas. Qual é a primeira heresia? A heresia do triteísmo, que é a heresia que afirma que existem três deuses. Está vendo a forma? Essa heresia diz que são três deuses. Nós, nós não afirmamos que são três deuses. Nós afirmamos que são três pessoas que subsistem em um Deus. A outra heresia é a heresia do modalismo. Essa heresia, ela, na verdade, coloca uma só essência, né, em uma só pessoa. Porque, na verdade, diz que Deus vai aparecendo como se fosse... E aí eles usam até o argumento latino, que é o da máscara. Deus é uma pessoa, logo a ideia de pessoa, de persona, que é a ideia do teatro de alguém que usava máscara. Uma hora ele aparece com a máscara do pai, outra hora a máscara do filho, e outra hora a máscara do espírito, que é uma heresia. Na verdade, ao mesmo tempo, pai, filho e espírito. Tá bom? Três pessoas. E essa doutrina, ela é importante. Eu vejo muita gente dizendo, mas é só distinção teológica, é uma coisa muito abstrata. Não é uma coisa abstrata. A doutrina da Trindade, ela vai envolver a nossa adoração. A doutrina da Trindade vai envolver a nossa adoração. A doutrina da Trindade vai envolver a nossa oração. A doutrina da Trindade vai mexer com a nossa salvação. Tá bom? E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Doutrina da Trindade, 17 de João, vai ser modelo tanto para a unidade da igreja quanto para o evangelismo. Testemunho para os descrentes. Doutrina da Trindade vai servir de modelo para o exercício dos dons. 1 Coríntios 12. Ou seja, a doutrina da Trindade na Bíblia não é abstrata, é concreta. Ela é uma realidade
que nós, como igreja, temos que vivenciar, tá bom? Vivenciar essa realidade. Por isso que, no início, eu já explico para vocês aí que há uma unidade, ou seja, não são partes que formam Deus, há uma distinção, três pessoas subsistindo nessa divindade, e há uma relevância, porque se você não crê na Trindade, você não tem salvação. E de onde o senhor tirou isso, pastor Moisés? João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem tu enviaste. Observe bem, creio em ti, Jesus, como Deus verdadeiro, em ti, Deus, como Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo quem tu enviaste. Então, eu preciso crer em Deus, também eu preciso crer em seu Filho Jesus Cristo. E quem fala isso, ou quem escreve isso, é alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá bom? Eu vou passar agora para o próximo slide, tá bom? Para vocês acompanharem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, viu? Tem um chatzinho aí. No final eu vou abrir a pergunta, mas você pode fazer perguntas no chat. Tá bom? Esse chat bem aqui onde eu vou dizer oi agora, você pode fazer pergunta. Tá bom? Eu acredito que eu esteja sendo claro. E aí os fundamentos, né? A minha ideia principal é essa, é os fundamentos da doutrina da Trindade. Não estranho a afirmação que eu vou fazer, mas no Antigo Testamento a Trindade ela é implícita. No Novo Testamento ela é explícita. Eu vou te dizer porque ela é implícita. Não quer dizer que não exista, quer dizer que não é clara como no Novo Testamento. E eu entendo que isso acontece até por causa do politeísmo. Imagine um judeu que saiu do Egito, um hebreu que saiu do Egito, entendendo que Deus é um e que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Como ficaria a cabeça dele? Como ficaria a cabeça dele? Tá bom? Essa coexistência, já que o Michel pergunta, quer dizer que eles existem ao mesmo tempo. Isso preserva a essência e a distinção. Observe que eu estou falando distinção. Eu não estou falando, eu não estou falando de separação. Primeiro eu vou responder a pergunta do Michel. Então, coexistência quer dizer existir junto. Então, por toda a eternidade existe o Pai, o Filho e o Espírito. Pai, o Filho e o Espírito. A consubstancial quer dizer que da mesma substância que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Isso quer dizer, então, que existe atributos de onisciência, onipresença, onipotência no Pai, no Filho e no Espírito. Por pluralidade da ideia de Elohim que eu coloquei, a ideia de Elohim envolve o nome Deus, envolve o nome Deus. E já é usado também para anjos, para líderes poderosos, mas no capítulo de número 1 de Gênesis, Elohim envolve uma unidade. Deus é um, mas esse um que é Deus, em sua essência, vamos dizer assim, em sua interioridade, ele dá uma abertura. Eu não sou eu só que digo isso. O Bruce Waltz, que também, ele vai dizer isso, mesmo não afirmando que seja trindade. Observe o que eu estou dizendo. Elohim significa Deus, mas no hebraico ainda dá abertura para uma pluralidade nesse Deus. Tá bom? E mais à frente vocês vão estar percebendo o que eu quero dizer com isso. Não é uma ideia nova minha, tá bom? Essa ideia não é minha. Essa ideia já existe na erudição em relação ao Antigo Testamento. Ponto 1 aí, ponto 1, eu coloco aí o façamos, esse façamos aí tá no plural, tá bom? Tá no plural, mas aí eu quero que vocês percebam um detalhe. Algumas vezes que o plural aparece no Antigo Testamento, ele está ligado ao singular. Como assim, pastor Moisés? Simples.
Ah, primeiro o texto lá de Isaías 6 diz, Santo, eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Depois ele diz, a quem enviarei? Quem há? Olha, está falando, a quem enviarei? A essência de Deus. Quem há de ir por nós? Aí já tem uma pluralidade. Quer ver a pluralidade de novo? Vai conferir quantas vezes aparece o termo Senhor na bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, há essa unidade, mas há essa pluralidade. Pluralidade e unidade são afirmados no Antigo Testamento. Com a unidade, você conserva que é o único Deus, ou seja, o monoteísmo judaico é herdado pelo cristianismo. Mas com a pluralidade, você já tem uma abertura para a trindade. Segundo ponto aí é Espírito de Deus. E aqui eu já entro nas objeções usadas pelos testemunhos de Jeová. Eles vão dizer lá que o termo hebraico, quase cultural, é ruach. Ruach. E eles têm um grande problema, né? Um grande problema, porque o vento de Deus se movia sobre a face das águas. O vento nem havia sido criado. Nesse trecho aqui, não havia sido criado. O próprio texto hebraico de comparação em Deuteronômio 32, que tem uma comparação lá com o termo no original para uma ave, envolve a ideia de dar vida, de vivificar. E é o que o Espírito Santo está fazendo aqui. É o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Ou seja, a atividade criativa dada pelo Espírito mostra que ele não é uma força. Não é uma força, ele é uma pessoa, tá bom? Ele é uma pessoa. Então, essa atividade criativa dada aqui já revela, na verdade, que o Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Mostra, então, que se Deus é criador e o Espírito está participando da criação, então o Espírito também, aí o Espírito também é dado o papel de criar, tá bom? O papel de criar. Já daqui a pouco eu vou responder essas perguntas que estão aparecendo no chat. O terceiro ponto é o anjo do Senhor. Se você quiser, você pode abrir, anotar aí as referências ao anjo do Senhor. Esse anjo aparece a principal referência, né, Gênesis, está em Gênesis 18. E o que é importante ali? Além de Abraão oferecer sacrifício, ele se ajoelhou e adorou. E aí vem uma pergunta: se somente Deus merece adoração, por que o anjo do Senhor recebe adoração? A única resposta que sobra para nós, a única resposta que sobra para nós, é que o Espírito, ele na verdade é Deus. É a única resposta que sobra para nós. O Espírito, na verdade, ele é Deus. Ou digo, o anjo do Senhor, corrigindo, ele é Deus, por isso que ele recebe adoração aí nesse texto, tá bom? Não vou dizer parar, eu vou abrir aqui para vocês fazerem alguma pergunta antes de eu passar o próximo slide, tá bom? Se alguém, eu vou já responder a pergunta do Jardiel, mas se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, eu já posso estar respondendo para vocês. Pastor Moisés, esse anjo do Senhor, ele é o Messias, vamos assim dizer? É uma teofania, o anjo do Senhor. Mas, assim, é errado dizer que é o Messias, que é Jesus, no caso, ou o próprio Não, o Deus? termo usado no Antigo Testamento, melhor para nós, é, pode ser Messias, mas já é um desenvolvimento posterior. O termo Machia, que é o termo ungido. Por isso que é melhor dizer que é uma teofania. É uma E é uma aparição de Deus, aparição, mas a gente não vai, tipo, mas é uma intitular o aparição de Cristo Cristo. no Antigo Testamento. Entendi. Porque não teríamos outra escapatória a não se aceitar ele é um ser divino. Deixa eu responder a pergunta do Jadiel aqui. Pastor, no Antigo Testamento está implícito somente o Filho, pois observa a menção do Pai e do Espírito quando se apodera de alguns homens. Nesse caso, fica implícito somente o Filho? Não, na verdade, o que eu expliquei agora, Jadiel, é que a doutrina da Trindade ela é implícita, da Trindade é implícita, tá bom?
Isso quer dizer, então, que não há, de forma mais clara, como no Novo Testamento, essa divisão entre a pessoalidade do Pai, Filho e Espírito, tá bom? Não há de forma tão clara, tá bom? Isso não quer dizer que eu esteja negando que exista a Trindade no Antigo Testamento. Não, eu afirmo a Trindade no Antigo Testamento. O que eu estou dizendo é sua clareza, tá bom? É como se fossem duas luzes. A luz do Novo está mais clara, a luz do Antigo nós na vemos, mas não é de forma tão clara quanto do Novo. E aí vem essa última aí, que são as profecias messiânicas. É importante nós prestarmos atenção que o Messias, e aí pode até entrar na questão que você perguntou, ele é um ser divino, tá bom? E não sou eu que digo isso, Isaías vai afirmar isso. Isaías 7 vai chamar esse filho da Virgem de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essas profecias dadas para o Messias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas levam o Messias a ter atividade divina. E que atividade divina são essas? Por exemplo, em Isaías 43, quem salva é o Senhor. Mas em Mateus 1, quem salva? Messias. Em 19:10 de Lucas, quem salva? É o Messias. Quem é luz em 27:1 de Salmos? É o Senhor. Mas quem é luz em João 6? É o Messias. Quem é vida no Antigo Testamento? Se apresenta como vida? Deus. Quem é vida em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há uma espécie de estrutura interna no Novo Testamento, dialogando com o Antigo em relação às profecias, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, para me passar para o próximo slide. Para me passar para o próximo slide, eu já passo. Então, alguém tem alguma pergunta? Que eu copiei, que eu copiei. Sim. E aí, vamos para o Novo Testamento, agora, tá bom? E aí eu quero que vocês abram na lição de vocês, lição de número 1, tá bom? Quem tiver com lição em mãos aí, já abra, porque eu poderia dizer que uma das maiores evidências da Trindade do Novo Testamento, ou a primeira grande evidência da Trindade do Novo Testamento, é o batismo de Jesus, tá bom? E aí vocês podem se situar aí nessa estrutura que eu coloquei aí, ó. E aí a gente tem que começar a responder as objeções que são colocadas pelas doutrinas hereges, tá bom? E aí, se vocês quiserem, a gente fazer um exercício aqui rápido, eu vou citar alguma delas aqui e vocês vão pensando aí no quanto essas objeções, elas são objeções, assim, capciosas, viu? São objeções capciosas, tá bom? Por exemplo, a primeira objeção que, que eles fazem, né? A objeção das seitas, e aí, aí é a hora que eu queria que vocês também falassem. A primeira objeção aí, que é dada, é a do modalismo. O que o modalismo vai dizer? O modalismo vai dizer que não são três pessoas. Na verdade, é um só Deus que tem três manifestações. E aí a minha pergunta para vocês é: qual a objeção que a gente tem a essa crítica deles? Olha o que eles dizem. Não são três pessoas.
São três manifestações de um mesmo Deus. E aí, quem representa essa visão hoje aí, se você quiser anotar? A Igreja Pentecostal Unida. Essa Igreja Pentecostal Unida não é a mesma nossa, viu? Não é a nossa pentecostal. A Sabélio, que foi o herege que difundiu mais o modalismo antigo. Relembrando para vocês que modalismo é a crença que diz que, na verdade, um só Deus, uma hora é Pai, uma hora é Filho e outra hora é Espírito, como se fosse três máscaras, né, de uma forma bem simples. O que eles vão dizer? Eu vou ler na íntegra a objeção deles. Mateus 3 não ensina três pessoas, mas um único Deus se manifestando de três modos ao mesmo tempo. E aí, o que eles dizem aí? Presta atenção. Eles dizem aí: o Pai é uma voz, o Espírito é um símbolo e Jesus é o único que é real. Olha o que eles estão dizendo. O Pai é uma voz, o Espírito é um símbolo e Jesus é o único que é real aí, nessa imagem. Qual seria a resposta aí? Nós daríamos. A primeira resposta que nós daríamos, eu vou citar só duas objeções agora para o batismo, dá para vocês usarem na sala de aula também, é que, na verdade, esse texto oferece um grande problema para o modalismo. Porque Jesus está na água, ou seja, uma localização espacial, o Espírito está descendo sobre ele, outra localização espacial, e o Pai fala do céu. Ou seja, se são três manifestações, é estranho ter três localizações. E o pior de tudo é que um não fala depois do outro, tá bom? Um não fala depois do outro. O pai fala, e aí, não. O que o texto vai mostrar, na verdade, é que o pai fala, o filho ouve e o espírito desce como pomba. Se o modalismo fosse verdadeiro, qual seria a resposta aí que haveria nesse trecho? Qual seria a resposta? A resposta seria que Jesus estaria, na verdade, falando consigo mesmo. E que o Pai, na verdade, não estaria testemunhando sobre Cristo como outra pessoa, mas, na verdade, o Pai estaria testemunhando sobre si mesmo. Estaria testemunhando sobre si mesmo. Isso quer dizer, então, que os modalistas têm um problema aí bem grande. A segunda objeção que eu vou colocar é a objeção dos testemunhos de Jeová, tá bom? Que objeção é essa? Eles colocam que o Espírito Santo que não é uma pessoa, mas uma força ativa, e que, na verdade, ele é apenas um símbolo. A pomba aqui é só um símbolo. Qual é a resposta que a gente colocaria aí para os testemunhos de Jeová nessa questão? A primeira resposta é que o Espírito desce, o Espírito vem, o Espírito atua. Se você for para João 14:16, o Espírito guia. Como que um símbolo iria fazer tudo isso? Segundo, é que em Lucas 3:22 diz que ele desce de forma corpórea. E em João 1:32-33 vai dizer que o Espírito permanece. Permanecer é um verbo que envolve relacionamento. Ou seja, como que se o Espírito é uma força ativa, uma força vai ter papel e atividade de pessoa. Então, o Espírito Santo não é tratado como pessoa, como força. O Espírito Santo não é tratado como energia ou como um agente impessoal. Não. Ele se move, ele vem e ele permanece. Tá bom? Ah, aí, nessa lição ainda, eu já passei por ela um pouco, porque eu já fui, a lição de número 1, lá para o ponto 2, que é a pluralidade no Antigo e a Trindade no Novo Testamento. A segunda grande referência sobre a Trindade aí que aparece no nosso slide é da grande comissão. E aí eu Pastor quero... Moisés, Sim. se eu passar para o tópico 2, nesse batismo de Jesus, há alguma
questão dos testemunhos de Jeová sobre o Filho, sobre Jesus, a divindade dele. Sim, sim. Nesse ponto do batismo especificamente, eles têm alguma relação sobre isso? Na verdade, alguns, seguindo aí o arianismo, né, Testemunho de Jeová, segundo o arianismo, eles vão dizer que o pai declara que ele é o filho, eles vão criar uma relação que chamam de subordinacionismo, que a origem também caiu nisso. Se eles vão dizer, se ele é o pai e eles chamam ele de filho, logo ele é inferior ao pai. Se ele é inferior ao pai, isso quer dizer que ele não é Deus, tá bom? Entendi. E essa objeção é usada tanto por Ario, quanto ela é usada também por grupos que eles chamam de racionalistas cristãos. Qual é o problema dessa objeção aí nesse texto? Qual é o problema? É que ela confunde a relação das pessoas, que o próprio texto vai falar, né, com a do ser de Deus. Quando vocês ouvirem a palavra substância, quando vocês ouvirem a palavra natureza, é o ser de Deus, é quem Deus é em si mesmo, tá bom? Estou dando uma definição aqui de substância. O que é substância? Que é ousia, termo ousia, é o que Deus é em si mesmo. Quando você tem ali no batismo as falas, ali são falas de relacionamento entre as pessoas. Quando eu digo que porque ele é chamado de filho é menor do que o pai, eu estou confundindo o relacionamento da trindade de forma interna, ontológica, né, o ser, com esse relacionamento das pessoas. É que nem marido e mulher, usando aí esse princípio aí de submissão funcional. A mulher, em si, ela é igual ao homem diante de Deus, porque macho e fêmea foram feitos à imagem de Deus. Mas dentro do casamento, há uma submissão funcional. Aí a pergunta que eu faço é, quer dizer que a mulher é menor do que o homem porque ela tem uma atividade de submeter ao homem como ali há uma relação entre Cristo e a igreja, e a mulher e o marido? Então, o Antigo Testamento não confunde função com ser. Jesus, ele é filho de Deus, mas isso não torna menor do que Deus, porque ele é Deus em atributo, ele é Deus em atividade, ele tem a essência de Deus. Então, distinção de pessoa não deve ser misturado com algum critério sobre inferioridade na essência ou sobre quem é maior na essência, tá bom? Alguma pergunta mais? E aí eu posso citar outros textos, né? Que mostram que o próprio Deus chama ele de Senhor. Se vocês depois quiserem ler, anotem aí Salmos 2. Em Salmos 2, o próprio Deus chama o Messias de Senhor, que é o termo traduzido por Kyrios no Novo Testamento, que é o termo usado para Deus no Antigo Testamento, traduzido do grego. Hebreus 1 vai usar essa argumentação para dizer que Jesus é maior do que os anjos, usando o termo Kyrios também. Tá bom? Então, o termo filho, em vez dele tornar Jesus inferior ao pai, na verdade, o iotuteu, filho de Deus, do grego, mostra que, na verdade, ele tem a mesma natureza, ou, de acordo com João 8, ele tem as mesmas obras que o pai tem. Que é isso que quer dizer filho, participação na natureza e autoridade divina. Tá bom? Então, a ideia é que ele se tornou filho aí também, como é defendida pelos hereges no batismo, errada. Na verdade, ele é identificado como filho. Ele não é tornado filho, ele é identificado como filho. O pai não cria o filho no batismo. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vou pro ponto 2 aí. Abra o vídeo de vocês rapidinho aí. Em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Que diz... Vamos ler 18. E aproximando-se, Jesus falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está dialogando com Daniel 2, que fala do reino que não terá fim. E aí também mostrando que agora quem cumpre o papel que Adão deveria ter de domínio sobre o mundo todo é Jesus. E ele diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Presta atenção num detalhe aí. Se é Pai, Filho e Espírito, se nós formos seguir assim o modelo verbal do português, deveria ser plural. Porque observe bem, se ele está falando de 3 pessoas, porque ele usa o termo nome no singular, mesmo tendo 3 pessoas descritas no texto. O termo onoma, usado aqui para nome, na verdade envolve a essência de Deus. O que ele está dizendo é que há uma essência de Deus, que é uma, e aí eu quero que vocês percebam um outro detalhe, é que aqui envolve batismo, mas envolve igreja, envolve culto. E é importante nós enfatizarmos isso, porque a formulação da Trindade, ela não é resultado só dos concílios. Eu falo formulação no sentido de nascimento, e não de sistematização. Isso quer dizer, então, que anterior aos concílios, isso aqui é uma afirmação do ano 29, depois de Cristo. O próprio Jesus está falando. Então, no ano 29, nós já temos, se você for comparar lá com o de Mateus, capítulo de número 3, você tem aqui a última declaração dentro dos evangelhos sobre a Trindade. Então, no início de Mateus, há uma abertura para a Trindade, Mateus 3, e no final de Mateus, há uma abertura para a Trindade. Em Mateus 3, nós temos uma vivência ou uma teofania trinitária, tá bom? Uma teofania trinitária. Deus está ali aparecendo em 3 pessoas. Aqui nós temos uma declaração, que é fórmula de batismo, que vai ser utilizada pela igreja no seu contexto de adoração, no seu contexto de culto. E isso vai também revelar que, e é bom vocês anotarem isso, que a Trindade no Novo Testamento, ela nasce da liturgia. Olha o que eu estou dizendo. A Trindade, ela está ligada à liturgia. Por isso que os maiores hinos cristológicos do Novo Testamento, eles são hinos trinitários. Os hinos cristológicos, onde estão os hinos cristológicos, pastor Moisés? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hino cristológico. Colossenses 1, também hino cristológico. Então, você vai perceber que o papel do batismo era um papel de identificação, mas é um papel também de testemunho. Então, que é o termo em Mateus envolve pregação, envolve testemunho público. Então, o testemunho público do século I é que Pai, Filho e Espírito são. Aí eu entro na mesma questão perguntada acima. Citados juntos, citados em igualdade, citados em autoridade, porque o termo exousia, autoridade aparece aqui, e aí, em nome, envolve na pessoa de Deus. Então, essa daqui é uma das citações mais importantes. E aí eles vão querer apelar, eles vão dizer que só é uma forma de Deus, de distinção linguística. Depois vão dizer que são qualidades de Deus, que são diferenciadas. E por aí eles vão, mas não bate. O que eles falam não bate. Volte agora para uma outra citação importante aí. Uma outra citação importante que se encontra em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo número 13 e o versículo número 13. Eu tenho a impressão que já passou de meia hora. Quem é que está conferindo aí o tempo aí? Para saber quanto tempo a gente já passou. E aí, vamos lá para João, 2 Coríntios 13, 13. Somente 10 minutos aí que tem. A senhora está me avisando aqui. Vamos lá para... Todo mundo abriu aí, 2 Coríntios 13, 13, que diz: a graça, o charis ou caris, de Kyrios e Jesus Cristo, que quer dizer a graça
E lembre-se que essa graça, no Antigo Testamento, quem concede ela é o rei, é o favor do rei. Achou, não é graça diante do Senhor. Aqui quem está dando é Jesus. E veja que coisa interessante, que o Oscar Cullmann, o teólogo do Novo Testamento famoso, né, ele diz, olha o que ele vai dizer, que a teologia da igreja primitiva é uma cristologia. O que ele queria dizer com isso, pastor Moisés? Ele queria dizer que todo conhecimento que existe de Deus, nós podemos agora ter através de Jesus. E na ordem aqui, tem uma coisa importante aqui. Se nós fôssemos seguir o nosso modelo de primeiro, segundo, terceiro, que eu não gosto muito desse modelo de ordem, que cria uma ideia de hierarquia que pode cair na heresia do subordinacionismo, né? Um subordinado ao outro em ser. O que quer dizer essa questão aqui, essa bênção apostólica? Primeiro, vamos para o contexto. Isso aqui, possivelmente, era o termo, a expressão usada no fim dos cultos. Se Paulo criou, ou se Paulo está citando, nós não temos como saber. Mas algumas questões nós temos como saber. Que questões? Primeiro, há 3 bênçãos nesse texto. A bênção da graça, a bênção do amor e a bênção da comunhão. 3 bênçãos. Segundo, se os 3, cada um deles, estão dando uma bênção, é porque os 3 são iguais, abençoadores de forma iguais. Então, o Filho abençoa, o Pai abençoa e o Espírito abençoa. Terceiro, lembre-se que a heresia no século I de que Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo é bom. Mas aqui, o Deus do Novo, Jesus, está junto com o suposto Deus chamado de mau, e aqui ele é colocado como Deus de amor, e ainda existe a comunhão com a terceira pessoa, né, ou com mais um que aparece na lista, que é o Espírito. Então, existe igualdade de bênção, igualdade de posição, igualdade em relação à essência, tá bom? Mas há também distinção de bênçãos, cada uma bênção diferente da outra, mas há uma ligação entre essas bênçãos. Isso mostra que a Trindade trabalha junto eles trabalham de forma distintas em pessoa, numa mesma essência, mas aqui é a Trindade econômica. Aqui eu faço a diferença de Gênesis 1. Lá é a Trindade em relação à criação. E aqui é a Trindade em relação à redenção. Tá bom? O Michel está perguntando se o Fora da Verdade é modalista. É por isso que o Ezequias Soares e a CGADB emitiu um documento, né, escrito, proibindo eles de serem cantados nas nossas igrejas. Agora, se o povo vai obedecer ou não, que a heresia é. Pergunta para os irmãos que deram 35 que se lá na igreja a gente se cantam indo de Fora da Verdade. Abro aí por último agora para a gente já, infelizmente vamos ter que encerrar. João 1:1, vamos lá para João 1, é o último texto. João capítulo 1, versículo 1, nem deu tempo da gente terminar os slides, mas eu acredito que já vai ser uma introdução, essa aula vai ficar gravada, depois você pode assistir ela com mais calma. João 1 é importante, João 1, porque na verdade é um diálogo com Gênesis 1. Então, para quem abrir a boca e dizer que a Trindade não está em Gênesis 1, vai ter problema com João 1. Vai ter problema com João 1, porque João 1 vai dizer que o Filho estava lá. No princípio, esse princípio aqui, em arquê, do grego, é um diálogo intencional com Gênesis 1, tá bom? Mas é anterior, que João não trabalha a criação de Jesus. Que ele é incriado, ele sempre existiu. Era o verbo. O verbo é a revelação final e fala final, expressão exata e final de Deus. Por isso é o verbo. E aí é importante a gente pensar devagar. No princípio,
O verbo já existia. É isso que ele está dizendo. E ele diz aí, ó, e ele existia em comunhão com Deus. E é importante aqui você pensar no original, porque no original o termo é theos, ou como alguns pronunciam, theos. Quem é Theos? Theos é o nome de Deus de Gênesis 1. Então, quando ele diz no princípio, criou Deus, na Septuaginta diz, no princípio criou Theos, os céus e a terra. Então, João está dialogando no segundo termo já com Gênesis 1:1. Mas não é só isso. A maior declaração de divindade da Bíblia sobre Jesus está em João 1. No princípio era o Verbo. Veja que o Verbo existe antes da criação. O Verbo estava com Deus. E é importante enfatizar duas coisas nessa frase: comunhão e distinção. O Verbo tem comunhão, mas ele é distinto. E no final ele vai declarar a essência do Verbo. O Verbo era Deus. Os testemunhos de Jeová tentam colocar que era um Deus. Alguns tentam dizer, os arianos, que ele é um Deus inferior, mas não dá, porque no versículo de número 3, 2 e 3, ele vai argumentar, e aí é um desafio para nós, estudem João, porque é um dos evangelhos que mais trabalha a Trindade, tá bom? Um dos evangelhos que mais vai fornecer conteúdo para vocês também em relação à aula, a aula de EBD. Ele já vai argumentar, ele tem o nome que Deus tem, Theos, no versículo 1, versículo de número 3, ele tem as atividades que Deus tem, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito que se fez. Lá na Septuaginta, que é a versão grega, vai usar o termo poieme também, que é usado aqui, e aí ele traz a bênção que Deus dá. Que bênção é essa? No versículo 4, ele traz Zoe, que é Zoe. Zoe é vida, vida eterna. Quando Deus sopra em Adão, a Septuaginta diz que Deus soprou e ele se tornou alma vivente. Ali o termo é Zoe. Aqui o termo é Zoe. Ou seja, ele tem o nome que Deus tem, ele tem a atividade que Deus tem, ele dá a bênção que Deus dá, e para encerrar no versículo 5, ele tem testemunho profético que Deus tem. Como testemunho profético? João está no Novo Testamento, como uma divisão literária, mas ele está na Antiga Aliança. Isso quer dizer, então, que Jesus, na verdade, é Deus, é divino. Por isso que essas evidências são evidências trinitárias. Eles tentam tirar, explicar, negar, mas é muito difícil negar, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, para a gente encerrar. Ah, o seu Mara está pedindo para mim fazer menção de biografia. Isso aqui é difícil alguém entender, mas vai que tenha. Eu estou usando bastante o Compêndio de Teologia Apologética, que é do Francis Turretin, tá bom? São 4 volumes, mas esse volume aqui, que é o volume 1, ele é bom porque ele trabalha muitas evidências, além de trabalhar evidências, trabalha história, trabalha perguntas, trabalha objeções, ele trabalha os debates, entendeu? E ele tem muita questão também bem teológica, assim, bem clara, tá bom? Um outro livro que eu indico para vocês é um livro até que eu cheguei até a divulgar nas redes sociais, vou mostrar para vocês, ó. Eu posso mostrar bem aqui, rapidinho, se alguém tiver alguma pergunta, dá tempo ainda, viu? Acredito que dê. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu acredito que vai. Esse livro aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Senhores, eu estou lendo agora esse livro, viu? Eu estou lendo agora ele, tá bom? Mas eu digo para vocês que é difícil um livro conseguir superar até onde esse livro chegou, tá bom? Eu poderia dizer para vocês que é o melhor livro para compreender a revista. Ele é grosso, um livro de quase 900 páginas, tá bom? Mas ele é um livro bom, claro, tá bom? É um livro, assim, que trabalha
história da igreja, trabalha as evidências bíblicas, e é duas coisas que vocês têm que focar muito na lição: evidências bíblicas e também história da igreja. Porque todos os conceitos que vão ser trabalhados na lição são conceitos da história da igreja. Foram desenvolvidos no século II, século III, século IV, século V. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Michel está dizendo aqui que 10, 11, 12, etc. É bem difícil testemunhas de Jeová. É, com certeza. Praticamente impossível. Manda perguntando aqui para uma bibliografia mais básica. O Wayne Grudem, teologia sistemática de Wayne Grudem, é interessante também. Eu não tenho esse material para comprar. Você pode baixar em PDF. Está disponível aí para você encontrar. E, por último, aí, tem um artigo bom, muito bom que eu li também. Um artigo muito bom que eu li. Eu vou colocar o link para vocês, esse artigo agora, no chat. Aí vocês copiem, depois leem com calma. Que é do Voltemos ao Evangelho, que é onde ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar a. Ele vai trabalhar os. Quem puder confia, né? Porque depois que fechar aí não vai poder. Aí, ó. Já clique no link, deixe salvo. Ele trabalha o que é a Trindade, ele trabalha pessoas, ele trabalha a essência, ele trabalha, por exemplo, ele responde perguntas importantes como não é contraditório. E aí eu já respondo essa pergunta que eles eu também respondem lá. Por que a Trindade não é contraditória? Porque a Trindade, ela não afirma que Deus é três e um ao mesmo tempo. Ela afirma que Deus é um em essência e três em pessoas. A Trindade seria contraditória se ela dissesse que Deus é um e três em essência, ou que ele é um e três em pessoa. Deus é um e três em pessoa. Aí é contraditório. Ele é um e três em essência. É contraditório. Agora, se diz que ele é um em essência e subsiste em três pessoas, não tem contradição nisso, tá bom? E aí tem um monte de gente na internet que apela para a palavra que não existe na Bíblia, tá bom? Mas a ideia e a teologia existe, a palavra foi a que melhor usaram para explicar o termo, a doutrina, tá bom? Outros vão dizer que surgiu no século IV, é mentira. Vocês viram que na bênção apostólica já tem, em Mateus 3 já tem, e na forma de batismo já tem, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? E aí alguns vão dizer que a divindade de Jesus foi reconhecida só depois, no final do século I, mentira, em Marcos, que é o primeiro evangelho, Jesus perdoa pecado, que é uma tarefa dada só para Deus no Antigo Testamento, só quem perdoa e apaga a iniquidade é Deus. Jesus tem a atividade de Deus, e em Marcos 1:1, possivelmente Marcos foi escrito na década de 40, já chama ele de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já chama ele de Filho de Deus. E ali não é só sentido ético, ali é sentido de ser mesmo, de ter a mesma natureza de Deus, de ser libertador, de ser o servo sofredor. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Essa, eu vou deixar essa live salva, viu? Aí depois eu posso enviar para alguém que quiser depois assistir com mais calma. Alguma pergunta a mais, se não tiverem? Pastor, no quesito aí o termo trindade, né? Sim. Logo, quando não existe um estudo sobre até mesmo o assunto, né? A pessoa logo tem uma ideia inicial de que são três deuses, né? Tem. É um perigo também, é um perigo. Porque, na verdade, o Beroni, matemática não vai servir para a trindade. Na matemática, você tem 1 mais 1 mais 1. Vai dar o quê? 3. Na trindade, você tem o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E aqui eu vou usar até o escudo trinitariano para vocês, que eu não podia deixar, ainda bem que o Beroni fez essa pergunta, de mostrar para vocês o escudo trinitariano. Esse escudo aqui, podem me mandar mensagem no PV, que eu envio ele para vocês. Eu tenho ele salvo, formato legal. Olha aí, ó. Teve até um aluno que me perguntou no PV, antes da aula começar, para me explicar esse quadro aí. O que é esse não é?
O Pai não é a pessoa do Filho. O Filho não é a pessoa do Espírito. O Pai não é a pessoa do Espírito. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ou seja, eles participam de uma mesma essência. É por isso que, na verdade, o nome da Trindade é unidade na pluralidade. O nome da Trindade é que a Trindade ela é uma unidade plural. Tá bom? E esses três aí são as três pessoas que nessa Trindade chamamos de Deus. E aí tem uma coisa importante para nós aqui nesse final dessa aula. Cuidado para você não acabar sendo modalista na prática. Nós não sermos na prática. Se nós dermos ênfase só a um deles, nós estamos dando ênfase ao modalismo. Nós, por exemplo, temos que adorar o Pai, adorar o Filho e ao Espírito. As três pessoas. Mas nós temos que entender também que quando nós falamos Deus, termo Deus, psicologicamente eu posso dizer para vocês que nós somos modalistas. Porque quando a gente fala Deus, a gente não pensa na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não. Pastor, eu lembro o senhor falando isso aí, eu lembrei, alguns anos atrás, eu estava num culto e eu vi alguém, não lembro se foi um dirigente, um líder que estava, tipo, repreendendo alguém que estava dando glória ao Espírito Santo. Tipo assim, a gente dá glória a Deus, glória ao Espírito Santo, porque a glória é a Deus. E houve essa confusão, porque se o Espírito é Deus, não haveria problema nisso, né? De dar glória ao Espírito Santo. Porque não é comum no nosso dia a dia, nos nossos cultos, alguém levantar glória ao Espírito Santo, né? Então acaba que isso, se a pessoa não estiver bem atenta, né? Como o senhor disse, acaba caindo no modalismo, né? E aí tem um outro problema. Tem gente que está orando usando fórmula de batismo. Vocês já viram isso? Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bom termos cuidado. Há uma ordem, né? Eu rogo ao Pai, isso não é na ordem minha, não, está em Efésios 2. Visto que ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, eu rogo ao Pai, em nome de Jesus, mas dependendo do Espírito Santo. E aí, é importante também enfatizar que a divisão da Trindade, eu melhor usar a palavra distinção em vez de divisão, é que o Pai cria, se você quiser anotar isso, anotem, o Filho redime e o Espírito aplica essa redenção. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito aplica. Isso quer dizer, usando o que eu expliquei no início da aula, que o Espírito Santo não cria? Isso quer dizer que o Filho não cria? Não. Mas isso quer dizer que na economia da Trindade, no planejamento da Trindade para a obra de salvação, há ênfase em obras distintas das pessoas. Obras que cada pessoa distintamente é dado, né? Por exemplo, no Novo Testamento, a obra de santificação, ela é essencialmente enfatizada. Gálatas 5, também Romanos 8, é o Espírito que faz essa regeneração, é o Espírito. Mas salvação é dado para o papel a Cristo, de redimir. Vocês vão ver essa divisão em Efésios, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se dá tempo ainda. No caso, pastor, a frase Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é certa a frase, utilizar essa frase? Assim, não tem problema nenhum, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Não, e quem usa essa fórmula é o próprio credo niceno, de Calcedônia, todos eles usam. Agora, eu não posso, na nomeação Deus, entender deuses. E aí é que, gente, a Trindade, ela foi revelada, ela é aceita, mas ela não é plenamente compreendida. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso são os teólogos responsáveis pelo desenvolvimento dela, como Agostinho. A maior obra sistematizada de Trindade na história da Igreja é de Agostinho. Mas os pais Capadócio falam isso, o Hilário de Poité fala isso, Tertuliano fala isso. Todos eles declaram
que a Trindade ela é aceita. E a Trindade é uma prova, gente, de que quem criou a doutrina não foi o homem, né? A gente que criou. Porque quem ia ter uma ideia de criar algo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão fascinante quanto a Trindade? E pastor, o senhor falou que temos que tomar o cuidado na hora da oração, em nome do Pai, do Sim, Filho e do Espírito sim. Santo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco por quê. Não existe na Bíblia oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu vou usar João 14. Tudo que pedis em meu nome, recebereis. Ou seja, a oração na Bíblia é em nome de Jesus. O papel na oração e na adoração é para Jesus. Quem me leva ao novo e vivo caminho é Jesus. É pelo Espírito, é. Mas eu rogo é ao Pai, em nome de Jesus. Por isso que nós seguimos esse modelo. Esse modelo de Pai, Filho e Espírito Santo aí, é quando baixa o Espírito Católico na gente, é que a gente, misturando com tudo, é que a gente coloca. E eu já ouvi muito. Então só se aplica na questão do batismo, né? Do batismo, não da oração. E eu não estou dizendo não inventado por mim, eu estou dizendo que é a ordem de Jesus. Entendeu? É a ordem de Jesus. Gente. Só para fazer uma menção sobre aqueles exemplos que geralmente as pessoas insistem em dar e às vezes caem alguns erros. Analogias, né? Isso, as analogias. Nunca dá certo. De água, não dá certo. Água, não dá certo. Ser humano, corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito não são pedaços formando o mesmo. O trevo de 3 folhas. Não dá certo. Porque tudo vai cair no modalismo. Se são pedaços formando, é o mesmo ser e 3 formas, é modalismo. Uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora é espírito. Não dá. Uma hora é gasoso, outra hora já é estado sólido, outra hora é estado líquido. Mas é uma mesma água. Não dá certo. Porque ele, ao mesmo tempo, é pai, ao mesmo tempo é filho, e ao mesmo tempo é espírito. Ele não tem uma hora que é pai, outra hora que é filho, outra hora que é espírito. Então, não existe analogia perfeita para a Trindade. Vai responder essa pergunta. Aí é 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo o mistério. Pronto. É verdade. É verdade. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Obrigado pela presença, viu? De todos. Eu espero ter Amém. ajudado. Eu espero ter Obrigado, ajudado pastor. alguma Muito coisa. bom. Vai da lição 2 logo. Eu vou deixar salvo aí. Se topar, a gente ainda se encontra aí semana que vem. A gente conversa aí nas redes sociais. Só. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha aí. Olha aqui. Tu subiu? Vai. Olha aqui. Entendi.